Olá, bem-vindos à comunidade do investidor, dando sequência a nossas aulas sobre o Tesouro Direto. Hoje os tópicos são os custos dessa aplicação, no que se refere às taxas e aos impostos, e vamos entender também o que acontece se eu faço um resgate antecipado, se é possível fazer e o que acontece. Antes de darmos sequência, onde nós estamos em relação ao Tesouro Direto? Até aqui nós já vimos o que é o Tesouro Direto, quais as vantagens de investir nele, aprendemos o conceito de pré e pós-fixado, conhecemos também os indexadores utilizados pelo Tesouro Direto para cálculo da nossa rentabilidade, conhecemos todos os títulos existentes, pré-fixado, pós-fixado Selic e IPCA+, e também os títulos com juros semestrais, também chamados de cupons, que são os pré-fixado e IPCA+, com juros semestrais. Aprendemos também como montar um fluxo de renda com o Tesouro Direto e também sobre as últimas alterações que aconteceram agora recentemente nos títulos do Tesouro Direto. Então, a gente já caminhou bastante até aqui, mas para que você possa continuar conosco, caso você ainda não tenha assistido às aulas anteriores, é importante que você comece por elas, porque nós vamos dar continuidade hoje deste ponto em diante. Bom, falando sobre custos, inicialmente com taxas. Gente, é muito simples. No Tesouro Direto, o investidor basicamente ele tem duas taxas. A taxa de custódia, essa taxa ela é cobrada pela B3, é de 0,25% ao ano. E a taxa da instituição financeira, seja a corretora ou banco, né, através do qual você está operando, que ela pode variar de 0% a 2% ao ano em média. A grande maioria das corretoras não estão mais cobrando a taxa de custódia, tá? Só que é muito importante vocês confirmarem essa informação antes. Há muitos bancos tradicionais que ainda cobram, então verifiquem para não ter nenhuma surpresa aí na hora do resgate do título. Essas taxas cobradas, elas independem do volume de dinheiro aplicado e também do período que vocês escolheram para aplicar esses recursos. São taxas fixas ao ano. Falando agora de impostos, gente, nós temos o imposto de renda, que ele incide sim sobre o Tesouro Direto, e ele é cobrado apenas sobre os rendimentos. Esse é o primeiro ponto importante para a gente guardar. Não é sobre o montante aplicado, é somente sobre o rendimento. E a alíquota do imposto de renda, ela é regressiva. Então, ela sempre vai considerar o prazo que aquele dinheiro ficou investido. Como que ela começa? Aplicações com até 180 dias incide 22,5%, reforçando, somente sobre os rendimentos do período. Se for no prazo de 181 a 360, ela cai para 20%. Depois ela cai para 17,5% se o período for de 361 a 720 dias, e acima desse período a alíquota é de 15% sobre os rendimentos. Um outro ponto de atenção também, não se esqueçam, em se tratando de impostos, é que se vocês efetuarem uma aplicação no título e antes de completar 30 dias vocês resolverem resgatar, vai incidir também o IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras, novamente sobre os rendimentos. Então, evitem, sempre que efetuarem a aplicação no Tesouro Direto, caso decidam vender, não importa por qual motivo, aguardem os 30 dias para não terem a cobrança do IOF, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o resgate antecipado. Poxa, coloquei lá meu dinheiro no Tesouro Direto, mas e se eu precisar desse dinheiro antes do vencimento do título? Né? Então, a dúvida é, eu posso ou não posso vender? Então, para a gente dirimir de uma vez por todas, pessoal, todos os títulos do Tesouro Direto, eles têm liquidez diária. Isso significa que o seu dinheiro pode ser resgatado a qualquer momento. Então, gera muita dúvida, porque eu falo, poxa, eu estou aplicado lá no Tesouro Direto 2035. Você pode retirar hoje. Tá? Então, existe a liquidez diária. Qual é o ponto de atenção? O que vai mudar são as condições de rentabilidade de cada título quando você resgata antes do vencimento. Mas é você que vai definir a data do resgate, de acordo com os seus objetivos ou com uma necessidade que possa ter surgido. Só que se você resgata esse título antes do vencimento, na verdade, quando a gente fala de resgatar um título,
O que é? O governo, porque nós temos a garantia de que o governo recompra a qualquer momento esse título da gente. Então, essa recompra feita pelo Tesouro Direto, ele vai acontecer em cima do preço de mercado. Nós já vamos entender melhor isso. E isso não garante a mesma rentabilidade contratada lá quando vocês fizeram a compra do título. Nossa, Gi, mas então eu vou perder? Depende. Você pode receber, quando você faz o resgate antes do vencimento, você pode receber uma rentabilidade maior do que contratou ou menor. Vai depender das condições do dia do resgate. Então, vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona. É uma parte um pouco mais técnica, então eu vou simplificar e eu vou me ater às informações básicas que são essenciais para a gente ter um entendimento. O preço do título, ele tem uma relação inversa, gente, guardem bem essa informação. Ele tem uma relação inversa, oposta com a sua taxa de juros vigente. Se a taxa de juros do título, nós estamos falando, tá ok? Se a taxa de juros aumenta em relação àquela que foi contratada, o preço do título diminui. Ou vice-versa. Se a taxa cai, o preço do título aumenta. É sempre o acontecimento contrário. Então, resumindo, se você fez a aplicação no Tesouro Direto e vai carregar o seu título até o vencimento, a rentabilidade ela vai ser exatamente aquela que vocês contrataram no dia da compra. Agora, se vocês optarem por vender antes daquela data, vocês vão receber a rentabilidade do período que ficaram com o título. E vocês têm como conferir essa rentabilidade a qualquer momento no extrato do Tesouro Direto, que está sempre lá disponível para todo investidor. Então, assim, no caso do resgate antecipado, o que é importante vocês verificarem? Se o preço do título que vocês estão querendo vender, se ele está acima ou abaixo do preço lá do título quando vocês compraram, quando vocês fizeram o investimento. Então, como é que eu vejo isso? Vocês podem acessar o site do Tesouro Direto ou o aplicativo do Tesouro, para quem utiliza, e tirar um extrato do seu investimento. Lá no extrato, vocês conseguem comparar o preço teórico do título com o preço de mercado, que é o valor dele naquele momento, naquele dia. Então, quando essa curva de preço de mercado, eu vou passar para vocês já numa figura, num gráfico, para melhorar o entendimento, fica mais tranquilo da gente visualizar. Mas, basicamente, o que funciona? Quando a curva do preço de mercado ela está acima da curva de preço teórico do título, isso significa que o título valorizou. E aí, se vocês venderem, vocês recebem um valor maior. Já quando a curva do preço de mercado, que é o preço do dia do título, está abaixo da curva do preço teórico, isso significa que o título desvalorizou naquele momento, e que se vocês fizerem a venda naquele dia, ou o resgate, né, são sinônimos, você vai receber um valor menor pelo título do que aquele que você pagou. Claro que isso só vale para o Tesouro pré-fixado e para o Tesouro IPCA+, independente se com ou sem juros. Porque o Tesouro Selic, o preço do título ele vai aumentar todos os dias conforme a variação diária da Selic, então isso não diz respeito ao Selic, tá? Não é válido para ele. Nessa figura vocês conseguem visualizar melhor, gente. Vamos lá. Essa linha reta aqui, basicamente, o que acontece? Essa linha reta, imagina que é exatamente o preço teórico do título. Se vocês carregarem o investimento de vocês até lá o vencimento, aqui vocês têm garantida a rentabilidade lá da data da contratação. Essa linha mais curva, digamos assim, é o valor de mercado, que ele vai oscilando ao longo do tempo. Nós vamos entender um pouquinho o que faz com que essa oscilação aconteça, mas é um fato que ela ocorre. Então, o que acontece? Vamos supor que eu resolvo fazer um resgate antecipado aqui, olha, neste ponto. Vocês percebem que essa linha curva do valor de mercado, ela está abaixo da linha reta aqui, que é o preço teórico? Toda vez que vocês decidirem vender o título de vocês e que o preço de mercado estiver abaixo dessa linha, significa que o título desvalorizou e que vocês vão receber por ele menos do que pagaram. Já um outro momento, aqui por exemplo, em qualquer uma, tá vendo? Em qualquer período aqui compreendido, onde a curva do valor de mercado ela está acima da teórica, que é a linha reta, significa que o meu título está valorizado naquele momento e eu efetuando a venda, eu vendo por um preço maior do que aquele que eu paguei.
e eu recebo uma rentabilidade maior do que aquela contratada, tá? E conforme estiver se aproximando ali do vencimento do título do Tesouro, vocês vão perceber que sempre o valor de mercado com o valor teórico, eles vão convergir e vão se aproximar ali, praticamente se igualarem, tá bom? Então, tudo que está lá explicado teoricamente nos slides anteriores, aqui de uma maneira bem mais didática a gente consegue visualizar e clarificar melhor, ok? Esse último slide é mais técnico mesmo, para quem quiser se aprofundar nessa compreensão, nesse entendimento, porque aqui a gente está com cálculos. Mas a minha sugestão para vocês que são iniciantes, guardem a informação aqui do slide anterior, que é o que vocês realmente vão utilizar e o que tem de mais importante para uma decisão de resgatar um título antes do vencimento ou de carregá-lo até o final. Este é o slide, é o coração aqui da aula. Para quem quiser ter um entendimento um pouco mais detalhado e técnico, eu trouxe aqui 3 situações. Vamos imaginar, pessoal, que este primeiro aqui é a data onde eu fiz o meu investimento. Então, para vocês entenderem um pouquinho essa relação da taxa de juros com o preço do título. Para que a gente faça um empréstimo, é básico, vamos trazer para uma situação da nossa vida, gente. Se o governo fala assim para mim, quando eu compro o Tesouro Direto, eu estou emprestando meu dinheiro para o governo e vou receber juros no final desse período. Mas se o governo fala assim para mim, ele define lá que cada título do Tesouro Direto, no vencimento X, ele vai recomprar, ele vai pagar por aquele título R$1.000. São valores aleatórios, somente para a gente fazer uma conta mais redonda, tá bom? Para simplificar. Então, quando a gente faz um empréstimo, ele tem que ser bom para ambas as partes. Se eu falar para você assim, olha, empresta R$1.000, compra R$1.000 no Tesouro Direto, que daqui a 2 anos o governo te devolve R$1.000. Rentabilidade 0, juro 0. Não é interessante para você fazer esse empréstimo. Ou você vai procurar uma outra pessoa, né, uma outra entidade para emprestar, ou você vai investir de uma outra forma. Então, não é bom para você. Por outro lado, o governo, né, a outra parte que está tomando emprestado e vai pagar juros, ela também precisa ter uma garantia, uma segurança de que ao final do prazo, ela efetivamente vai ter condições de honrar, de cumprir com aquilo que foi combinado. Então, como é que funciona para o governo? Ele já define lá que no final do período, ele vai, na recompra daquele título, ele vai pagar por cada título, desse exemplo nosso aqui, R$1.000. E na contratação, nós temos também a taxa prometida. Então, neste primeiro caso aqui, nós temos uma taxa prometida de 10% ao ano, ok? Então, o que acontece? Se vocês pegarem, aí eles definem nessa conta inversa, olha, ele sabe quanto ele vai pagar pelo título no final do período, ele tem a taxa de juros que ele vai pagar também neste período, e aí ele vai definir o valor de compra, o preço de compra, melhor dizendo. Se vocês pegarem aqui R$ 909,09 mais 10%, vocês vão chegar aqui no valor que vocês vão receber lá no final do período. Então, é essa conta inversa. Porque se fosse aqui comprar hoje por R$1.000 e vender e receber lá no final R$1.000, a gente não faria o investimento, com certeza. Então, desta forma, fica interessante para ambas as partes. Eu tenho essa rentabilidade garantida de 10%, o governo sabe lá no final qual é o montante que ele vai precisar devolver, e por isso que este valor do título, que é o valor a mercado, que nós chamamos, né, tecnicamente tem o nome de marcação a mercado, ele altera ao longo do tempo. Aqui na coluna do meio, vamos colocar um outro cenário, um cenário de queda de taxa. Esse mesmo título que eu comprei lá na data X, que eu comprei a 10%, ele agora está com uma taxa de 5% ao ano. No próximo slide a gente vai entender o que faz essa taxa alterar, mas é fato que ela altera ao longo do tempo. Então, houve uma queda da taxa de 10% da data onde eu comprei para 5% agora. Então, o que acontece? Lá no final, o governo ele já determinou, ele já me garantiu que eu vou receber por cada título do Tesouro que eu tiver R$1.000.
Como houve uma alteração da taxa, uma queda, o que ele precisa fazer? Ele precisa aumentar o preço do título para quem estiver entrando naquele momento. Então, ao invés de R$ 909,09, que é o preço aqui anterior, quem entrar hoje neste cenário, ele vai pagar pelo título R$ 952,38. Novamente, se vocês fizerem a conta, R$ 932,38 mais 5%, que é a taxa atual agora, vocês chegam nos R$ 1.000. Percebem? Então, este valor já está determinado. Existe uma taxa, né, uma rentabilidade que o governo combina conosco no momento da contratação, e isso vai influenciar nesse valor de mercado do título. E aí nós temos um terceiro cenário aqui, onde aconteceu o inverso. Aqui é para deixar bem visual mesmo para vocês, aquilo que eu estava explicando, aquela correlação lá, inversa, né? A taxa de juros cai, o preço do título sobe. A taxa de juros sobe, o preço do título cai. Aqui é o que aconteceu. De uma taxa inicial aqui de 10%, ela subiu para 15% ao ano. E existe o mesmo valor já acordado entre as partes que vai ser pago na recompra desse título quando for resgatar. Portanto, se a taxa aumentou, este preço ele precisa diminuir. Então, quem estiver entrando neste mesmo título que eu paguei R$ 909,9 neste momento, como a taxa aumentou, o preço do título, o valor a mercado, está em R$ 869,56. Se vocês aplicarem 15% sobre esse preço, vão chegar nos R$ 1.000, que é o que vai ser recebido lá no final daquele período, tá? Então, é isso que acontece com o Tesouro Direto, que a gente fala que é renda fixa, mas na verdade o preço varia. E aí, dependendo do momento, se vocês estão num cenário de queda de taxa ou de alta de taxa, isso influenciando diretamente no preço do título, no resgate antecipado, vocês vão ter aí um ganho ou uma perda no valor do título, ok? Então, resumo. Essas alterações de valor de mercado do título, elas estão diretamente relacionadas a dois fatores básicos. A variação da taxa de juros dos títulos, que eu acabei de explicar. E por que essa taxa varia? Gente, são vários os motivos, mas geralmente por expectativa, situação econômica, basicamente a situação macroeconômica que está acontecendo naquele momento. E também, gente, pelo vencimento do título. Então, o título ele aumenta o seu valor quando a taxa de juros diminui, e ele aumentando a taxa de juros, diminui o valor do título. O quanto esse aumento, essa diminuição, ela está diretamente relacionada ao vencimento do título, gente. Então, quanto mais longo o título, eu tenho 2029, 2035, 2045, 2050, quanto mais longo for esse título, maior vai ser esta variação, tá? Ela é proporcional. Então, em resumo, gente, não precisam ficar assustados aí quando vocês receberem ou forem consultar o extrato e lá estiver mostrando que algum título do Tesouro Direto está com um valor menor do que aquele que vocês investiram. Não precisa sair correndo vender, achando que vai perder todo o dinheiro, que está desvalorizando. Essa é a famosa marcação a mercado, é o valor de mercado naquele momento. Não resgatando antes do período, vocês estão assegurados de que vão receber a rentabilidade contratada sempre, tá? Essa é a grande tranquilidade. Quando a gente tem esse entendimento, esse conhecimento, a gente não toma mais esses sustos. Quando a gente não entende, é muito complicado a gente fazer a leitura das informações que estão chegando. Então, agora, com esse aprendizado, nós sabemos, assim, uma das maiores vantagens do Tesouro Direto, e é pouco conhecido pelas pessoas, porque as pessoas não conseguem ter este entendimento de marcação a mercado, de valor teórico, e entender essa mecânica. Qual é essa maior vantagem? Quando a gente investe num título do Tesouro Direto, nós sempre vamos ter a opção de carregá-lo até o vencimento, se o preço de mercado estiver menor do que o preço teórico, por exemplo. Agora, se o preço de mercado estiver maior que o preço teórico, a gente pode resgatar o título a qualquer momento que isso estiver acontecendo e com uma rentabilidade bem maior do que aquela que a gente contratou. Então, a gente vai ganhar mais do que aquilo que a gente combinou e já tem como certo lá no momento da compra do título. Por hoje é isso.
Mais uma vez a minha gratidão por estarem aqui conosco. Na próxima videoaula, acredito que a gente feche esse tema do Tesouro Direto. A gente vai entender um pouquinho sobre diversificação de títulos, o passo a passo para investir no Tesouro Direto e vamos fazer algumas simulações aí de rentabilidade. Eu vejo vocês lá.